Bem, uma parte central dessa aula vai ser a demonstração da relação de Euler entre as arestas, faces e vértices. Vamos, talvez, ver os poliedros regulares e alguma coisa a mais. A relação que eu acabei de citar, né, a relação de Euler, conhece essa história, a relação de Euler dos poliedros? Como é que é isso, hein? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Tá? Essa relação, né, que é uma coisa belíssima, é uma fórmula simplíssima, e demorou muito tempo até que alguém intuísse, descobrisse. Os poliedros já eram conhecidos na Grécia Antiga, lá no tempo de Arquimedes, 300 a.C., esses sólidos eram perfeitamente conhecidos e se estudavam. Mas essa fórmula só apareceu de forma assim concreta em 1758. Né? Euler, então, teve essa intuição que não em todos os poliedros, mas numa grande maioria, de uma grande classe de poliedros, chamados de poliedros convexos, né? Essa fórmula é sempre verdadeira. Na verdade, essa mesma relação já tinha sido, não digo descoberta, mas suspeitada por Descartes, e daí para frente vários matemáticos foram descobrindo de forma relativamente independente, mas o curioso é que ninguém deu uma demonstração aceitável dela. Vamos ainda começar a combinar umas coisas. Essa letra significa um número de faces. V é o número de vértices. A é o número de arestas. Só um instante. Havia ontem aqui uma reta tão boa. Ótimo. E vamos combinar o seguinte. F índice N representa o número de faces de gênero N. Quer dizer que o símbolo F índice 3 significa a quantidade de triângulos, F4 significa a quantidade de quadriláteros, F5 a quantidade de pentágonos. Não é? Então agora eu estou separando as faces nos seus diversos tipos. E também vou classificar os vértices. V com índice N significa o número de vértices de gênero N. Gênero de um vértice quer dizer o número de arestas que incidem nele. Então eu posso ter um vértice onde incidem 3 arestas, eu posso ter um vértice onde incidem 4 arestas. Tá? Então, V índice N é a quantidade de vértices daquele gênero. Vamos fazer um exercício. Eu vou desenhar aqui um poliedro para a gente começar a enxergar essas coisas. Bom, isso aqui nada mais é do que, digamos, um cubo onde eu tirei um pedaço, certo?
Então, quando nós olhamos um poliedro, nós podemos observá-lo de duas formas equivalentes. Observando como são as suas faces, observando como são os seus vértices. Em geral, a nossa tendência é descrever, olhar um poliedro de acordo com as suas faces. Então vamos fazer isso aqui. Primeiro vocês vão buscar faces triangulares. Há algum triângulo aí? Quantos? 1. Então nós descrevemos assim. Faces triangulares, 1. Tá? F3 significa a quantidade de faces daquele gênero. F4, a quantidade de faces quadrangulares. Vocês enxergam faces que sejam quadriláteros? Epa! São 5, não é? Ah, bom. Agora chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo. Você contou esse aqui? Isso não é um quadrilátero. Opa, já acertou. Essa face daqui, que forma tem? É um pentágono. Então ela já entra noutra categoria. F5, também 1. Todos? Muito bem. Então nós olhamos o poliedro do ponto de vista das suas faces. Vamos agora observar os vértices desse poliedro. Será que todos os vértices são do mesmo gênero? Não. Quase todos, né? Então vamos lá. Vértices. Ao todo, quantos vértices vocês enxergam? Ao todo, quantos vértices há aí? Né? Não vai achar que tem vértice por aqui. Nada, né? São 9. Então você vai contar todos os vértices de gênero 3. Quantos são os vértices de gênero 3? São 8, né? Quase todos. Se olhar para todos eles, né? Você vê vértices de gênero 3, são 8. E só há um vértice de gênero 4, que é esse aqui. Concorda? Então, observei ações. O número F, né, que é o número de faces, seja a soma dos números de faces de cada tipo. Quando a gente faz uma descrição desse tipo, tá, eu estou implicitamente dizendo que F6, F7, etc. são todos 0. É claro que o número de vértices é a soma dos números de vértices dos diversos tipos. Então eu sei contar as faces, sei contar os vértices, agora eu vou contar as arestas de forma eficiente. Bom, eu posso contar as arestas de duas maneiras. Eu posso contar as arestas observando como são as suas faces. Eu tenho um triângulo possui 3 lados. Eu tenho 5 quadriláteros, cada quadrilátero tem 4 lados, 5 quadriláteros me dão 20. E eu tenho um pentágono que possui 5 lados. Aí eu somo essas quantidades todas. 3 aqui, mais 20, 23, mais 5, 28. Esse número 28, o que representa dessa figura? O dobro do número de arestas. Por quê? Pela primeira parte da definição. Tá? Que cada aresta serve de lado exatamente para 2 faces, nem mais nem menos. Tá? Não pode ter buraco, não pode ter 3 faces na mesma aresta. Então, o dobro do número de arestas, 2A, nada mais é do que uma conta do seguinte tipo: 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Coisa assim.
também eu posso contar as arestas observando os vértices. Imagina que eu seja, por exemplo, uma formiguinha e chegue nesse vértice e conte aqui, ó, 3 arestas. Aí eu vou para cá, conto mais 3 arestas. Mais 3, mais 3, mais 4, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vou contar 28 arestas também. Por que surgiu esse número 28 e não o número certo? Eu também contei cada aresta 2 vezes, né? Então, contando as arestas a partir dos seus vértices, cada uma delas foi contada numa extremidade e na outra. Então, o dobro do número de arestas também é dado por uma conta desse tipo. 3 vezes o número de vértices de gênero 3, mais 4 vezes o número de vértices de gênero 4, etc. Então são relações ultra simples que nada mais fazem do que contar esses elementos. Combinado? Agora, está chegando no ponto de nós realmente descobrirmos a relação de Euler aqui. Não é? Bom, quantas faces esse poliedro tem ao todo? 7, não é? Quantos vértices tem? 9. E as arestas a gente acaba de ver que são 14, não é isso? Metade de 28? É uma beleza, né? Que a soma das faces com os vértices seja igual ao número de arestas mais 2. É uma coisa ultra intrigante. Todo mundo tem o direito, né, de ficar intrigado com isso. Por que que ocorre? Para demonstrar, então, nós vamos adotar uma definição porque é aí que vale a relação de Euler nos poliedros convexos. O que é isso? Há algumas maneiras de definir conjuntos convexos, mas nós vamos adotar uma que é a que eu vou necessitar da demonstração. Que é a seguinte: nós vamos dizer que um poliedro, um objeto, enfim, é convexo quando qualquer reta que não esteja no plano de nenhuma face possua no máximo 2 pontos em comum com ele. Palavras mais simples. Um poliedro é convexo quando, se eu der um tiro nele, eu só faço 2 orifícios, no máximo. Eu posso tocar o poliedro num ponto, numa aresta, num vértice, mas no máximo eu só faço 2 furos se eu der um tiro nele. Tá? Essa definição serve para qualquer tipo de objeto. Então, qualquer reta que, evidentemente, não esteja contida no plano de face alguma, então ela tem no máximo 2 pontos em comum. Então, vem aqui a relação de Euler. Que diz que em todo poliedro convexo número de faces mais vértices é igual ao número de arestas mais 2. Os matemáticos profissionais preferem escrever isso dessa maneira, que é exatamente a mesma coisa. Como é que se tem a ideia de fazer a construção de um poliedro? Uma coisa muito útil para investigar
é tomar essa relação e escrevê-la da seguinte forma: 3F3 mais 3F4 mais 3F5. Epa, estou cometendo erros aí, né? Então, depois que eu escrever tudo isso até acabar, eu vou corrigir. Essa parcela está igual, aqui está faltando F4, aqui falta 2F5, e assim eu vou corrigindo, ok? Isso daqui me permite escrever, botando 3 em evidência, eu tenho F3 mais F4 mais F5, né? Isso é exatamente o número de faces do poliedro. Mais um resto, que é muito útil, esse restinho aqui, que vai se propagar dessa forma. Na próxima parcela aqui, seria o que, hein? Próxima parcela? 3F6, 4F7, etc., não é? E ela me mostra uma coisa interessante, que esse número 2A é maior ou igual que o número 3F num poliedro. Olha aí. Porque 2A é igual a 3F mais alguma coisa. E vamos pensar um segundo, quando é que vale a igualdade, né? Quando é que num poliedro 2A é igual a 3F? É quando tudo que tem da minha mão para a direita é zero. Ou seja, o poliedro não tem nenhuma face quadrangular, nem nenhuma face pentagonal, nem nenhuma face maior do que essas. Portanto, é um poliedro que só tem o quê? Faces triangulares. Então, um poliedro que só tem a face triangular, tipo, me dá um exemplo de um poliedro que só tem a face triangular. Tetraedro, tá bom. Icosaedro, muito bem. Existe poliedro com qualquer número de faces triangulares? É possível fazer um poliedro com 100 faces triangulares? Tá aí, boa pergunta. Hein? Somente usando 100 triângulos. Será que é possível fazer um poliedro usando somente 100 triângulos? Analogamente, né? (2A) é maior ou igual que 3B também. Imagine 3 números inteiros e positivos que satisfaçam A mais 2 igual a F mais V. Será que necessariamente existe um poliedro com essas características, desde que esses 3 números satisfaçam essa condição? A resposta é não. É muito fácil a gente dar exemplos de coisas absurdas, tipo A igual a 10, F igual a 11, V igual a 1. Então, há outras condições que, além dessa, garantem a existência de um poliedro convexo. Uma outra condição é essa aqui. E a terceira é um dos exercícios da tarde, que a gente então vai ter ocasião de comentar. É fundamental, quando a gente começa a dar aula disso, mostrar os poliedros regulares, né? Os poliedros regulares são sólidos belíssimos. Os poliedros regulares convexos são aqueles que, primeiro, têm todas as faces regulares, todas iguais, e todos os vértices também de mesmo gênero. E só existem 5 desses poliedros, chamados regulares, que já eram conhecidos desde a antiguidade, associados aos elementos da natureza, terra, ar, água, fogo, universo. Não é?